Tudo bom, galera? Essa é a nossa primeira videoaula do canal no YouTube História no Enem. E eu preparei para você 3 passos que eu considero fundamentais para que tu tenha êxito nessa tua prova. O primeiro passo é esse. A matriz é tua aliada. Matriz é aquilo que os antigos chamavam de conteúdo programático. É o teu norte, é o teu farol. Ela vai indicar o caminho por onde você vai andar para fazer uma prova com sucesso. E para isso, é fundamental que tu compreenda o conteúdo. O entendimento do conteúdo é estratégico. Criou-se um mito acerca das provas de ciências humanas de que bastaria você ter a capacidade de interpretar. É o suficiente. Lê do engano. Entender o conteúdo é fundamental. Saber o assunto é estratégico. É claro que esse conteúdo tem que ser entendido não com a história numa perspectiva isolada, não. A tua prova é de ciências humanas. Então é imperativo que você saiba dialogar com a sociologia, as grandes ciências sociais, com a geografia, compreendendo as relações de espaço e tempo, e a filosofia. Essas 3 disciplinas somadas à história constituem as ciências humanas, e a tua prova, reitero, é de ciências humanas, e não de uma dessas disciplinas isoladamente. Entender o conteúdo, compreender que as 4 disciplinas estão imbricadas, enroladas, é estratégico. E mais, pensar que todo entendimento gira em torno de 5 competências. Essas 5 competências vão guiar a busca das tuas informações. Eu preciso dominar o conteúdo, tenho que entender que esse conteúdo vem relacionando as 4 disciplinas e preciso encarar, olhar de frente para as competências. Porque são elas que dizem o caminho que eu vou seguir. São essas 5 competências que vão servir de referência para o nosso entendimento. E quais são as referências de ciências humanas na tua prova do Enem? São essas aqui. A primeira competência, ela trata especificamente de cultura e identidade. Você percebe logo claramente a relação com a antropologia, um dos ramos das ciências sociais. A segunda competência, ela trata das relações de poder e das transformações do espaço. Mistura a sociologia, a ciência política e a geopolítica. A terceira competência, ela trata especificamente das instituições e dos movimentos sociais. É a sociologia clássica. A quarta competência, ela fala das transformações e mudanças na produção. Mistura economia, geografia com a ciência política. A quinta competência, ela trata especificamente de cidadania e democracia. Quando você pensa cidadania e democracia, você vai pensar os fundamentos filosóficos, o espaço histórico e os momentos clássicos da evolução desses 2 conceitos. Portanto, volto aqui ao nosso primeiro passo. Entender o conteúdo, compreender que as 4 disciplinas estão relacionadas e centralizar tua análise nas 5 competências. Esse é o primeiro passo. E tudo isso a tua matriz te fornece. O segundo passo, portanto, para nós é este aqui. Entenda a história a partir de 2 compartimentos. História geral e a história do Brasil. Entender a história a partir dessas 2 condições não é separá-las, não é pensá-las de maneira estanque, não é isso. Mas é saber, de maneira bem cartesiana, bem organizada, bem disciplinada, que história geral e história do Brasil precisam ser compreendidas nos seus grandes períodos. Eu chamo a tua atenção para um detalhe aqui nesse segundo passo. Você não tem que saber as datas, mas você precisa saber a ordem dos acontecimentos. Por exemplo, você tem que ter claro que a história geral tem que ser pensada desta forma. Dividida em 4 grandes blocos, em 4 grandes períodos. A Idade Antiga, do século XX a.C. ao século V da Era Cristã. A Idade Média, do século V ao século XV, da Cristandade. A Idade Moderna, do século XV ao século XVIII. E a Idade Contemporânea, do século XVIII, XIX até os dias de hoje. Pense a história geral, essa história europeia, africana, asiática, americana, nesses 4 grandes blocos.
Isso é importantíssimo. Não precisa saber a ordem, ou melhor, não precisa saber a cronologia data, mas tem que saber a ordem dos acontecimentos. Ah, este episódio foi na Idade Antiga? Não, este outro episódio aconteceu na Modernidade, este outro na Idade Média, este outro no mundo contemporâneo. Esse entendimento você tem que ter. A mesma coisa acontece na história do Brasil. Você pensa a história do Brasil como o Brasil colônia, o Brasil império e o Brasil república. Nos 322 primeiros anos da nossa história, de 1500 a 1822, o Brasil não é um país. Nós somos uma extensão de terra que pertence a Portugal. Portugal faz conosco o que bem entende. É o Brasil colônia, de 1500 a 1822. Em 1822, nós conseguimos a nossa independência, a nossa emancipação, rompemos com Portugal, viramos um Estado-nação soberano politicamente ao Brasil monárquico, que nós chamamos de Brasil Império. Pouco mais de 60 anos, para ser mais preciso, 67 anos, menos de um século. Mas nós fomos uma monarquia com uma casa real, os Orleans e Bragança e toda a pompa necessária. Em 1889, o último rei do Brasil, o último imperador do Brasil foi derrubado. E nós nos tornamos o que somos até hoje, uma república. De 1889 até hoje, a república é o modelo político que predomina. Entender a história do Brasil nesses três compartimentos, nesses três períodos é importante. Saber quando os conteúdos ocorrem, quando os episódios ocorrem. Ah, esse episódio foi na colônia. Não, este episódio foi no período imperial, ou então é um episódio da República. Isso é o importante. Esse entendimento é estratégico. O segundo passo, portanto, não esqueça, é compreender a história a partir desses dois blocos. História geral, história do Brasil. E o terceiro passo? O terceiro passo é priorizar os conteúdos pelos períodos. De acordo com o período, eu vou buscar os conteúdos estratégicos. De acordo com o período, quais são os objetos do conhecimento que eu tenho que dominar? Vamos começar aqui pela história do Brasil. O Brasil colônia de 1500 a 1822. Quais são os conteúdos fundamentais aqui? São esses. As atividades econômicas, os grandes modelos econômicos, os momentos da nossa economia agroexportadora, extrativismo do pau-brasil, a agricultura da cana-de-açúcar, o extrativismo mineralógico, o pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração, entender a importância econômica, como eles se organizaram e qual foi, de fato, o objetivo de cada uma dessas atividades. Depois, entender as relações de trabalho, o escambo envolvendo o indígena no pau-brasil, a escravidão típica da cana-de-açúcar e na mineração, além do trabalho livre que, junto com o trabalho escravo, sempre esteve lado a lado. Compreender a presença indígena nesse Brasil, aliás, uma pergunta que é óbvia, quem é esse indígena? Entender quem são os pré-cabralinos e de que forma os índios contribuíram com a construção da nossa identidade. Entender a cultura africana e afro-brasileira aqui no Brasil. Quem são os africanos que vieram para cá e de que forma esses africanos que chegaram aqui se relacionaram com a realidade que eles encontraram. E de que forma isso também contribuiu com a formação do que nós somos hoje, com a formação do povo brasileiro. Ainda dentro do período colonial, os movimentos emancipacionistas, em especial as conjurações, duas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana, que também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Olha como é importante entender o período, colônia. Portanto, é muito comum o discurso de liberdade política que esses movimentos vão trazer. Mais ainda, a formação do Estado brasileiro. A formação do Estado brasileiro é aquilo que os mais antigos chamavam de independência do Brasil. O processo que contribuiu e que construiu um Brasil independente politicamente, que começa com a chegada da família real portuguesa em 1808 por essas bandas, fugindo das pressões do Napoleão, os seus desdobramentos que culminam com o famigerado 7 de setembro. Esses são os conteúdos que você tem que saber do período colonial. Período imperial. No Brasil Império, de 1822 a 1889, o Brasil já soberano, o Brasil já independente, é fundamental que tu entenda este conteúdo aqui. Primeiro passo, a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, que marca o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I. A instabilidade política que culmina com a abdicação, com a renúncia de Dom Pedro I. E quando ele renuncia, começa o período regencial. Um intervalo de aproximadamente 9 anos, de 1831 a 1840, em que o Brasil vai ser governado basicamente pelo nosso parlamento e pelas nossas elites, até que o jovem Pedrinho complete a sua maioridade.
O período regencial foi conturbado. Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, cabanagem na província do Grão-Pará, a Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o levante dos malês em Salvador. Assim que acaba o período regencial, que o jovem Pedrinho chega ao trono como Dom Pedro II, começa o segundo reinado. Um período de relativa estabilidade política internamente. Foi o período marcado pela economia e sociedade do café. E aqui na Amazônia, pela borracha que começa. A borracha que começa, assim como o café, no Império, mas que atravessa até os primeiros anos da República. Além disso, o avanço do movimento abolicionista, desde a aprovação da primeira lei abolicionista a Eusébio de Queiroz, culminando com a Áurea. Sempre é bom lembrar que existem controvérsias. Alguns autores afirmam que algumas leis antes da lei Eusébio de Queiroz já anunciavam essa mentalidade abolicionista aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Além do movimento abolicionista, a Guerra do Paraguai. A guerra que marcou a região do extremo sul do continente. Guerra do Paraguai de 1865 a 1870, que alguns chamam de Guerra Platina, que outros chamam de Guerra da Tríplice Aliança, que para nós vai ser decisiva para entendermos o fim do Império e o início da construção da República. O republicanismo, portanto, culmina com o fim do Império e a proclamação do que nós somos hoje. E nós somos hoje, não esqueça, uma república. A República Brasileira, de 1889 até os dias de hoje. Como é que ela tem que ser pensada? Quais são os conteúdos fundamentais? São esses aqui. A República Velha, da proclamação até a chegada de Getúlio Vargas ao poder, de 1889 a 1930, dentro da República Velha. Canudos, contestado, o cangaço, a revolta da vacina e da chibata. A estrutura política baseada no coronelismo, no voto de cabresto, na política dos governadores, no café com leite. O avanço do modernismo na cultura, tudo isso na República Velha. A ascensão de Getúlio Vargas nos anos 20 e a tomada do poder por ele em 1930, marcando a segunda fase, a Era Vargas, 15 anos de Vargas como ditador, de 30 a 45, a Era Vargas do governo provisório, do governo constitucional e principalmente para o teu Enem, do Estado Novo, de 1937 a 45, quando Vargas se aproximou muito do modelo fascista de governo. Em 1945, a Era Vargas termina. Começam os governos nacionais populistas, a República Liberal Democrática. De 1945 a 1964, nós tivemos um período de democracia aqui no Brasil, imprensado por duas ditaduras, a do Vargas e a civil-militar. De 45 a 64, nós tivemos na sequência, dentro de um padrão democrático, com presidentes eleitos pelo voto, Dutra, Vargas e uma sequência dos 3 J's, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Jango. E aí, a interrupção da democracia com o golpe civil-militar de 1964. Com o golpe civil-militar de 1964, nós passamos a viver de 64 a 85 a ditadura civil-militar. Dentro da ditadura civil-militar, a estrutura política baseada nos atos institucionais, os modelos econômicos, o milagre e a década perdida, o comportamento da sociedade com os movimentos sociais urbanos, os movimentos sociais rurais, a guerrilha urbana, a guerrilha rural, os movimentos culturais, jovem guarda, tropicalismo, música de protesto, rock nacional. E sem esquecer, é óbvio, que nesse período tu já tens o cenário de transição para a redemocratização. A redemocratização que culmina com a eleição de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral, pelo parlamento, com o seu falecimento e, na sequência, com o governo Sarney, que marca o início da nova república, que é a fase que nós estamos vivendo hoje. A nova república que com Sarney, com a crise inflacionária, com as trocas monetárias, que vai com o Collor, primeiro presidente eleito, com o impeachment, com o início do neoliberalismo no Brasil, vem Itamar Franco e o Plano Real, FHC consolidando o neoliberalismo, o governo Lula priorizando o social, o governo Dilma interrompido pelo impeachment. E a partir daí, a sequência de presidentes que marcam o Brasil contemporâneo. Michel Temer e Jair Bolsonaro. Além da história do Brasil, nós temos a história geral. E quais são os conteúdos estratégicos da história geral em cada uma das fases? Na Idade Antiga, por exemplo, do século XX a.C. ao século V d.C. Olha o que é importante na Idade Antiga. Noções de historiografia, a compreensão do conceito de historiografia, as ramificações da historiografia, pré-história,
O conhecimento do conceito de pré-história é a derrubada daqueles mitos de que pré-história é homem das cavernas e dinossauro. O Egito Antigo, a primeira grande civilização que nos interessa, a Grécia Antiga e Roma Antiga, as civilizações clássicas. A decadência do mundo romano marca também o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. A Idade Média do século V ao século XV, a Idade Média de 1000 anos, só um detalhe. Você é um observador atento e já deve ter sacado isso. Nós usamos essas datas fechadinhas, redondinhas, para facilitar o teu entendimento. Tu não vai levar isso ao pé da letra. Na Idade Média nós temos dois conceitos fundamentais que você precisa compreender. O modo de produção feudal, o feudalismo, e o cristianismo medieval em especial, com as cruzadas. Por volta do século XV termina a Idade Média e começa a Idade Moderna, a modernidade. Período de 3, 4 séculos, do século XV ao XVIII, mas rapaz, com muita informação. Aliás, isso é uma característica curiosa da história. Quanto mais perto a informação está do presente, maior a quantidade de detalhes, maior a quantidade de fontes, maior a quantidade de informações. Olha o que nós temos em 3, 4 séculos de Idade Moderna. A formação dos estados modernos, o surgimento dos estados nacionais, as monarquias absolutistas e o modelo econômico mercantilista, a expansão marítimo-comercial, as grandes navegações, os povos pré-colombianos que viviam aqui na América na época da chegada de Colombo dos europeus, o renascimento cultural e científico, a reforma religiosa, tanto a protestante quanto a católica, as revoluções inglesas que marcaram o século XVII, o iluminismo que vai influenciar sobremaneira a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A partir daí, no século XVIII, nós temos um episódio que marca o início da Idade Contemporânea. É engraçado que para alguns historiadores é o último episódio da Idade Moderna, para outros é o primeiro episódio da Idade Contemporânea. Para nós, a Revolução Industrial marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Abre um mundo contemporâneo. A Revolução Industrial, e durante a Revolução Industrial, no cenário de exploração dos proletários pela burguesia, surgem uma série de ideias que vão marcar aquele período, no século XIX já virando para o século XX. As doutrinas, o socialismo, os modelos de socialismo, o comunismo, o anarquismo. É importante lembrar também que mais tarde nós vamos ter outras teorias que, baseadas nestas, vão deslanchar pelo século XX. O imperialismo, o neocolonialismo que provoca a Primeira Guerra Mundial. Antes disso, as unificações da Alemanha e da Itália, diretamente ligadas com a eclosão da guerra. Assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, a ascensão e queda dos Estados Unidos, a economia americana no pós-guerra, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, e com a política keynesiana do pós-crise nos anos 30, com o John Maynard Keynes e o Roosevelt nos Estados Unidos. A ascensão dos fascismos na Europa, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, atravessando o Atlântico nas suas nuances na Argentina e até no Brasil. A Segunda Guerra Mundial, só um detalhe. Existem historiadores que costumam dizer que Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial hoje, na verdade, são uma guerra apenas. Formam um único episódio, que começa em 1914 com a morte do Francisco Ferdinando e termina com as bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. É um debate que a gente vai fazer. Acaba a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, conflito político, ideológico, armamentista que marca o pós-Segunda Guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Lutaram lado a lado na Segunda Guerra. E para fechar, a desintegração soviética. Quando acaba a União Soviética, acaba a história contemporânea e há aquela transição para a geopolítica, que começa fazendo o debate sobre a regionalização do espaço mundial, a formação dos blocos econômicos em detrimento dos blocos ideológicos e o debate todo que a geopolítica traça até os dias de hoje. Então olha lá, eu passei em revista com você agora, no terceiro passo, que é compreender o conteúdo dentro do espaço temporal da cronologia, os assuntos mais importantes para você. E aí eu reitero, os 3 passos. Primeiro passo, compreender a matriz. Segundo passo, separar a história geral, história do Brasil. E o terceiro passo, o conteúdo dentro de cada período. Essa é a nossa primeira aula. Aguarda que todo esse conteúdo vai ser discutido por nós. Um abração. E é óbvio, já me ensinaram isso. Não esquece de se inscrever no sinal e também de marcar no canal e também de marcar as notificações. Um grande abraço e a gente vai se encontrando.